Deus está cuidando de você. Aleluia. Deus está cuidando de você. Deus, Ele conhece a nossa necessidade. Deus é o Deus que entra com providência. E há uma unção aqui. Tem até um livro do Kleber Lucas que diz: há uma unção, já posso sentir verdadeiramente, Deus está aqui. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente, Deus está aqui. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Quantos podem sentir essa unção? Oh Jesus, Tu és tremendo. Abra sua Bíblia. Está de pé. Abra sua Bíblia. Livro de Atos. Oh, que delícia. A presença de Deus, a unção de Deus. Aleluia. O cuidado de Deus conosco. Aleluia. Atos capítulo 19. Assim, Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus, camponones, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeus, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Aleluia. Dá um pulinho ali. Apocalipse. Capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Versículo 2. Leia parte A desse versículo. 1, 2, 3. Eu sei as tuas obras. Leia agora o versículo 8, versículo 9, a parte A do versículo. Eu sei as tuas obras. Capítulo 3, versículo 1, a última parte, a penúltima parte, no 3, 1, 2, 3. Senhor, meu Deus e meu Pai, na Tua presença nessa noite eu quero Te agradecer, ó Deus, pela oportunidade de estar aqui nessa noite para ministrar a Tua palavra, Deus. E mais uma vez, Senhor, eu Te peço, Pai querido, que Tu tome minha vida em Tuas mãos. Senhor, porque Tu sabes que eu dependo de Ti, Senhor. Senhor, me ajuda a ministrar a Tua palavra nessa noite, Senhor, da maneira que ela é, Senhor. E conforme Tu queres, Pai, para a glória do Teu nome. Senhor, nós sentimos aqui a Tua presença, sentimos a Tua unção, Senhor, de uma maneira diferente nessa noite, ó Pai. Senhor, e que essa unção, Senhor, venha permanecer nas nossas vidas. Senhor, que essa unção, Senhor, venha permanecer, ó Deus, durante a ministração da Tua palavra, Senhor. Porque a Tua palavra, Senhor, liberta, a Tua palavra transforma. Oh Deus querido, que nós possamos, ó Pai querido, Pai Santo, estar com os nossos corações abertos para receber de Ti a Tua palavra. Senhor, e que eu seja canal, Senhor amado, de Ti nesta noite, Pai. Usa a minha vida conforme a Tua vontade. É o que eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus me apresentar.
irmãos, essa semana, o pastor, ele me passou essa responsabilidade de estar ministrando aqui nessa noite, e eu costumo sempre perguntar ao Senhor assim: Senhor, o que tu queres que a gente fale naquela noite, do domingo? E geralmente, às vezes, Deus ele nos dá logo a palavra, o versículo, e aí dentro daquele versículo a gente medita e tal, e às vezes Deus ele me dá um tema, ou fala alguma coisa na minha mente, ou sobre alguma coisa. E essa semana foi uma semana atípica, e Deus falou algo no meu coração. Deus falou sobre uma história, ter uma história com Deus. E Deus começou a falar isso no meu coração de uma forma assim, muito profunda, e eu não conseguia me desligar disso. Deus não tinha me dado a palavra, onde eu ia ler, onde eu ia basear a mensagem, mas essa frase, ela ficava martelando na minha cabeça. Você tem uma história com Deus. Eu tenho uma história com Deus. Os meus servos têm uma história comigo. Louvado e agradecido seja Deus. E eu comecei a orar a Deus, a pedir a Deus uma direção. E Deus, nós sabemos que todo mundo tem uma história, né? Todo mundo tem uma história de vida. Alguns têm uma história triste, alguns têm uma história mais alegre. No decorrer da nossa vida, nós vamos construindo a nossa história. E é claro, existem momentos bons, momentos ruins. E cada um tem a sua história, porque nós somos diferentes, moramos em lugares diferentes, trabalhamos em lugares diferentes, conhecemos, nos relacionamos com pessoas diferentes muitas vezes. Então, por causa disso, nós temos uma história diferente. Só que nessa noite eu não quero falar da minha história. E nem quero falar da sua história, porque alguns aqui eu conheço a história. Eu conheço algumas histórias aqui de vidas de algumas pessoas há muitos anos, outros eu conheço um pouco. Pelo menos um pouco da história de cada um a gente conhece, nem que for um pouquinho. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu não quero me ater a essa história, minha história de vida, a nossa história de vida. Mas eu quero me ater na nossa história com Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Porque é ela que importa para nós aqui, para Deus nessa noite. É a minha história com Deus e a tua história com Deus. E a gente só conhece, quando eu li esse versículo, e que os demônios eles diziam para Paulo: eu conheço Jesus, eu sei quem é Paulo. E quando Deus ele mandou João escrever as cartas lá, como ele dizia, quando Deus dizia para cada igreja: eu conheço as tuas obras, automaticamente você só conhece, só pode dizer eu conheço a sua história, eu conheço as suas obras, quando você tem uma história. Os demônios disseram para Paulo que conheciam ele, que conheciam Jesus, porque eles sabiam que Paulo tinha uma história com Deus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. E às vezes você até tem uma história com Deus e ainda não é conhecido. Paulo, antes de ele ter uma história com Deus, ele tinha sua própria história. E ele era um homem conhecido. Ele era um cidadão romano, um homem respeitado, um homem inteligente, um homem que perseguia os crentes. Essa era a história de Paulo. Era a história secular de Saulo. Louvado e agradecido seja Deus. Mas um dia Deus olhou para Saulo, e eu creio que Deus disse no seu interior, no seu íntimo: eu preciso construir uma história com ele. Eu quero que ele tenha uma história comigo.
mas vai. Vai porque Ele é para mim um vaso escolhido. Vai porque eu vou começar a construir uma história com Ele. Vai porque vai começar a minha história com esse homem. Eu quero ter uma história com Ele. E Deus, Ele diz para nós aqui nessa noite: eu quero ter uma história contigo. Aleluia. Eu quero ter uma história contigo. E a Bíblia diz que a história de Deus com Paulo, a história de Paulo com Deus, ela tinha uma importância tão grande que até os demônios reconheciam que Deus era na vida de Paulo. Porque quando você tem uma história com Deus, os demônios têm que reconhecer. Aleluia. Assim como reconheceram que Paulo, olha, eu conheço Jesus e sei bem quem é Paulo. Os demônios falam: eu sei quem é Paulo, eu sei que ele é fiel, eu sei que ele faz a vontade de Deus, eu sei que ele tem uma história com Deus. Os demônios têm que reconhecer que você tem uma história com Deus. Os demônios têm que reconhecer que você tem uma história com Deus. Aleluia! Quantos aqui têm uma história com Deus? A tua história com Deus começou quando você levantou sua mão. Aleluia! Aceitando a Cristo como Deus Salvador. A sua história começou nesse dia. Portanto, você tem uma história com Deus. E por isso, os demônios têm que reconhecer que você é de Deus. Aleluia! Eu conheço Jesus. E bem sei quem é Paulo. Eu também conheço Paulo. Aleluia! Ele tem uma história com esse Deus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. E se você tem uma história com Deus, os demônios, eles têm que reconhecer. Louvado seja o nome do Senhor. E uma coisa que Deus também falou no meu coração: se você tem uma história com Deus, aleluia, as pessoas precisam te ouvir. Se você tem uma história com Deus, o povo tem que te ouvir, tem que te dar ouvido. Mas isso se você tiver uma história com Deus. E aonde que eu baseio isso que eu falei agora? Amós, se você quiser ir lá, pode ir. Amós capítulo 7. Deus chamou